Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. Chegou o inverno. E como será a estação mais fria do ano aqui no Espírito Santo? Em fatores astronômicos, estamos na época que as noites têm o maior tempo de duração em relação aos dias. Em função dessa diminuição da quantidade de energia que chega no hemisfério sul, nós temos aí a queda gradativa da média das temperaturas e também em função da presença de massas de ar seco, na sua grande intensidade, a tendência é que é uma época, digamos assim, com menos volume de chuva para o Espírito Santo. E terça-feira é dia da coluna Comunicação Cooperativa com a Vera Cazé. Olá, você! Quais conteúdos você está postando nas redes sociais da sua cooperativa? E me conta, como você define esses conteúdos que serão divulgados? Hoje eu trago dicas de como você vai casar aquilo que é estratégico para a cooperativa com os conteúdos que estão sendo buscados na internet pelos cooperados atuais e por aqueles associados que nós estamos doidos para trazer para a nossa cooperativa. E quem aí gosta de tangerina? Hoje no Mundo Cooperativo você vai aprender algumas dicas para não errar na produção da fruta. Nos pomares, os galhos estão carregados. Nesse ano, embora alguns produtores de poncã tenham enfrentado problemas como fungos e outras doenças relacionadas à citricultura, aquele que buscou a ajuda da assistência técnica está colhendo bons frutos. A produção de tangerina vem se destacando em todo o país. A cultura, que é muito comum nas propriedades rurais, tem se transformado numa importante fonte de renda para os agricultores. Mas é necessário atenção quanto ao manejo. A poda pode ser essencial para a produtividade dos pomares. Nos pomares, os galhos estão carregados. Nesse ano, embora alguns produtores de poncã tenham enfrentado problemas como fungos e outras doenças relacionadas à citricultura, aquele que buscou a ajuda da assistência técnica está colhendo bons frutos. Nessa área, localizada no Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar, a Ipagre vem desenvolvendo alguns cultivares específicos e que têm o objetivo de melhorar a qualidade do que é produzido no estado, fortalecendo a colheita e o consumo das chamadas frutas de mesa. Agora chega a época de comprar mudas, então tem todo esse movimento de compra de mudas, de frutas, Então fazer o plantio, além para ter, vamos supor, frutas cítricas para um maior número de meses do ano, mas sim plantar para ter excedente de venda. Essa é muita importação de frutas aqui. Segundo o engenheiro agrônomo da Ipagre, o cultivo de frutas como a tangerina, que também é conhecida como mexerica ou poncã, ocorre em maior quantidade na região oeste do estado, em vista das características de clima e solo. A gente fala em brilho solar, então nós temos mais quantidade de luz aqui no oeste, isso favorece principalmente a produção de frutas cítricas de qualidade. Para quem tem, por exemplo, uma área de terra sobrando na propriedade e quer investir no plantio de bergamotas e tangerinas ou pretende melhorar o pomar existente, este pesquisador da Ipagre dá algumas dicas importantes para ter um cultivo saudável e lucrativo. A gente pode começar aí pensando em escolher qual é o tipo de fruta, a variedade, que vai ser cultivada, que tenha boas características genéticas, que seja uma muda de qualidade e sem problema de doenças, Formando um pomar aí com boa genética e boa sanidade, nós vamos nos preocupar com o manejo. E para produzir frutas com um bom aspecto visual, que é muito importante no caso das tangerinas, nós temos que nos preocupar com poda e com desbaste de frutos, além de outros fatores, claro. Nós estamos aqui no pomar experimental da Ipagre com 2 exemplares que são comuns de serem encontrados em várias propriedades rurais do Grande Oeste catarinense, onde a parte de cima é a poncã, que todo mundo conhece. Agora a parte de baixo, porta-enxerto,
é diferente. O que pode acontecer, por exemplo, é o produtor ele manter um manejo adequado nessas árvores maiores, fazendo com que elas fiquem com um aspecto menor, facilitando assim também o trabalho de colheita e aplicação de algum produto, para que ela facilite tanto quanto essa aqui. Elas variam muito assim na quantidade, no tamanho que elas atingem, né, quando adultas. Então tem plantas que crescem muito, como é a poncã. E a gente pode usar diferentes porta-enxertos ou cavalos para tentar segurar elas para um tamanho menor, ou então através da poda, como foi o caso aqui, a gente retira os galhos que tendem a crescer mais verticalmente, mantém os que são mais decumbentes, mais inclinados, né? Com isso as plantas ficam numa altura que a gente consegue manejar e colher com facilidade. Hora de chamar a Vera Caser com as dicas de comunicação para as nossas cooperativas. Oi, Vera! Oi, Bruno! Olá, você! Quais conteúdos você está postando nas redes sociais da sua cooperativa? E me conta, como você define esses conteúdos que serão divulgados? Hoje eu trago dicas de como você vai casar aquilo que é estratégico para a cooperativa com os conteúdos que estão sendo buscados na internet pelos cooperados atuais e por aqueles associados que nós estamos doidos para trazer para a nossa cooperativa. Já tem 1 ano e meio que nós estamos convivendo com esse clima de pandemia e desde o início aumentou muito o volume de buscas por termos como saúde, bem-estar, educação domiciliar, alimentação, cuidados pessoais e entretenimento. Aí você pode pensar, Vera, mas a minha cooperativa não é de saúde, a minha cooperativa não fala de diversão. Pode falar, você pode e deve buscar uma forma de produzir o seu conteúdo de maneira que ele esteja vinculado ao assunto que as pessoas buscam na internet. Isso vai gerar um interesse, um engajamento e vai fazer com que o público crie esse vínculo, esse link com o nosso negócio. Fique muito atento a isso. Quanto mais a sua cooperativa produzir assuntos relacionados a essas necessidades e a outros temas que as pessoas estão buscando, mais os associados vão se interessar pelo nosso conteúdo, pelas nossas publicações. E quando a audiência demonstra interesse pelo que nós estamos publicando, o algoritmo vai mostrando esse conteúdo a mais e mais pessoas. É muito importante que a gente coloque isso na nossa cabeça. Mesmo que o conteúdo não fale diretamente sobre um produto ou um serviço, se ele for bem feito como deve ser, ele vai ser útil para criar vínculo e gerar interação entre a cooperativa e o nosso público. O resultado disso é fidelização, lembrança, consolidação da imagem. Tudo o que nós buscamos. Para ajudar você a acertar nas publicações, eu separei algumas ideias de conteúdo de acordo com o ramo da sua cooperativa. Vamos a elas? Crédito, educação financeira para a família, saúde, hábitos para melhorar a qualidade de vida, consumo, formas práticas para estimular o aprendizado das crianças em casa. Agropecuário, receitas deliciosas com os produtos que nós produzimos. Infraestrutura, pequenas reformas com gasto menor ainda. Transportes, dicas para manutenção do seu carro. Aproveitar que o carro não está viajando, está sendo pouco utilizado e cuidar dele para quando nós pudermos voltar a dar aquela voltinha com a família. Trabalho, produção de bens e serviços, mudanças na legislação trabalhista que impactam a população de maneira geral. Essas são ideias abrangentes que podem ser adaptadas de acordo com a sua realidade e desdobradas em muitas outras. Produza conteúdos que falem sobre o momento que o consumidor, que o cooperado está vivendo e que leve soluções para problemas que foram gerados muitas vezes por mudanças, como a pandemia. Quantos impactos
tudo isso está gerando na vida da gente. E quantas soluções a nossa cooperativa pode apresentar para o nosso consumidor atual, para o nosso cooperador atual e para os nossos futuros associados. Vamos colocar a cabeça para pensar, vamos trabalhar fora da caixa, gente, e arrasar nesse conteúdo. E lembre-se, se você tiver alguma dúvida, é só me chamar. Um abraço, um beijão e até o próximo encontro. Valeu, Vera! Você vai conhecer agora uma planta que é de encher os olhos. É a trepadeira jade. Além de embelezar qualquer ambiente, ela pode ser uma boa opção para obter sombra na varanda da sua casa. Essa é a varanda da casa do Rogério, em Inhumas. Ele fez questão de mandar pra gente essas imagens da trepadeira que ele plantou há 3 anos. A jade vermelha cresceu e floresceu rápido e mudou literalmente o clima na casa. Onde antes não tinha planta, o sol entrava na área e tornava muito quente, muito calor. E aí a gente aderiu a fazer o pergolado e plantar a jade, porque a jade ela cobriria esse pergolado e traria o frescor necessário para diminuir o calor na área. A sombra da trepadeira deixa o clima da casa mais fresco, mesmo em dias mais quentes. E quando está assim toda florida, o ambiente fica mais alegre e aconchegante. O espetáculo dura poucos dias e fica registrado nas fotos para ser apreciado até a chegada de uma nova florada. Nós viemos até esse viveiro em Anápolis que tem a muda da trepadeira para vender. E não é muito barato não, viu? Um preço um pouquinho mais salgado. A Flávia Ogata é proprietária aqui também e vai me explicar um pouquinho, porque eu vi já que é R$165, né, Flávia? Por que ela é um pouco mais cara? Normalmente as outras são o quê? 25, 30, né? Bom, a trepadeira jade vermelha, ela tem um preço um pouco mais elevado do que as demais pela dificuldade de multiplicação das mudas. Durante o processo de estaquia, quando a gente vai fazer a multiplicação dessa trepadeira, a gente acaba perdendo muitas mudas. É um processo longo e com percentual de perda muito grande. Por isso que o valor dela é mais salgado do que as demais. Agora, o valor dela é mais salgado, mas também ela é a mais procurada aqui, né? Sem dúvida, disparado é a trepadeira que nós mais vendemos. Tudo isso pelo fato dela ter uma florada exuberante, um vermelho alaranjado muito impactante. Isso faz com que qualquer amante da natureza se apaixone imensamente pela trepadeira jade vermelha. Intervalo rápido aqui no nosso Mundo Cooperativo. Nós voltamos já já. O inverno chegou. E como será a estação mais fria do ano, hein? Sobre esse assunto eu converso com Hugo Ramos, meteorologista do Incapé. Ei, Hugo, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Mais uma vez aí, né, trazendo as informações, né, sobre mais uma estação chegando aí para os nossos capixabas. Pois é, Hugo é quase nosso sócio aqui no Mundo Cooperativo, né? Hugo, sem perder tempo, como é que vai ser esse inverno capixaba esse ano de 2021? Então, né, chegamos aí à época mais fria e mais seca do ano, né? Tivemos aquele início de ano chuvoso, quente, agora, né, depois de passar aí o trimestre do outono, né, de abril até final de junho, que começou a estação do inverno, agora sim chegamos na época mais fria e mais seca do ano. Isso significa, né, em função de algumas observações. Em fatores astronômicos, estamos na época em que as noites têm maior tempo de duração em relação aos dias. Em função dessa diminuição da quantidade de energia que chega no hemisfério sul, né, nós temos aí a queda gradativa da média das temperaturas e também em função da presença de massas de ar seco, né, na sua grande intensidade, né, a tendência é que é uma época, digamos assim, com menos volume de chuva para o Espírito Santo. Pelas previsões, pelas informações que vocês recebem de satélites, nós teremos um inverno mais rigoroso esse ano? Então, o que os modelos climáticos, né, responderam para o próximo trimestre, né, a partir das simulações, né, baseadas na rede de observações, a tendência é que teremos aí um inverno normal. O que é um inverno normal, vamos dizer assim, né, para o capixaba? Justamente, né, uma maior frequência de frentes frias,
né, ocorrência aí de fenômenos como neblina, nevoeiro, principalmente nas áreas de vale. Temos a expectativa também, né, na ocorrência aí de geada na região serrana, como já tivemos observando, né, nos meses de maio, no mês de junho já alguns eventos. No pré-inverno. Do pré-inverno. E agora, né, além disso, também temos a ocorrência, né, de períodos prolongados, né, de pouca nebulosidade, sem chuva, que chamamos de veranicos. E no período da tarde, em alguns momentos, os índices de umidade do ar, eles ficam abaixo dos 30%. Né? Isso aí é prejudicial para a saúde humana, né? E a vegetação também fica vulnerável aos incêndios. Então, para esse ano, a expectativa é que a gente tenha, né, esse período de 3 meses aí com essas características. Por isso que a gente fala numa característica de normalidade, né? Lógico, as primeiras injeções de ar frio que já tivemos de maio, de junho, né? As pessoas já ficaram naquela expectativa de achar que seria um inverno mais rigoroso. Né? Mas isso é muito comum. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que nos últimos anos, né, até mesmo se a gente for levar naquele período de estiagem entre 14 e 17, as massas de ar polar que vinham nessa época do ano, elas não entravam no estado. Então, por isso que tivemos inverno mais quente. Agora a gente já vai ter uma situação de normalidade, isso porque não há nenhuma resposta, digamos assim, né, de fenômenos climáticos que possam interferir no regime climático desse inverno aqui no Espírito Santo. E as temperaturas? Nós vamos tirar muita roupa de frio do guarda-roupa? Com certeza o capixaba, a cada novo episódio de frente fria, né, vai, digamos assim, buscar a sua moda outono e inverno, né, que passou aí ao longo do ano armazenado no armário. As médias, de um modo geral, se a gente for levar na região serrana, as mínimas, em média, variam entre 9 e 11 graus. Mas a cada passagem de sistema frontal, a cada massa de ar polar, as temperaturas podem cair, né, abaixo de 5 graus, como já tivemos registros aí de 5 graus agora no mês de junho, e pode ser que elas fiquem abaixo disso, 4, 3 graus. As máximas ficam na casa dos 21, 22 em termos médios. Mas se a gente for pensar, por exemplo, dias que são bastante ensolarados, né, temos uma maior absorção de calor ao longo do dia e no período da noite esse calor todo é perdido para o meio extraterrestre. Já nas outras áreas do estado, temos aí temperaturas máximas oscilando aí entre 27 e 28 graus e as mínimas aí oscilam entre 15 e 16. Vale destacar, né, que agora também no mês de junho, a capital do estado tivemos temperaturas ali na faixa dos 15 graus. E esse tipo de evento pode ainda ocorrer, né, ao longo desse trimestre. Hugo, a gente ouve falar muito em mínima, máxima, mas qual é o horário, em qual horário do dia em que é registrado normalmente essa mínima e em qual horário do dia é registrada essa máxima da temperatura? Então, essa é uma curiosidade que muita gente que está em casa se pergunta, mas quando ele fala mínima é que horas? É 10 da manhã, 5 da manhã? Que horário é? Então, né, vamos falar, digamos assim, de acordo com um padrão normal, né, da variação diária da temperatura. A temperatura mínima, né, explicando mais uma vez em função da perda de calor durante a noite, ela ocorre, digamos assim, em média entre 5 e 6 da manhã, como a gente sempre fala, que a temperatura mínima é registrada no último instante antes do primeiro raio de sol, né? Então, né, a perda de calor noturno, aí logo ao amanhecer, vem o primeiro raio, aquece a superfície e, né, a temperatura começa a subir a partir dali. Então, entre 5 e 6 da manhã, já naquele finalzinho da madrugada ali, né, pode ser que, aqui no inverno agora, como temos umas noites de duração maior, pode ser que às vezes às 6, 7 da manhã ocorra isso. Em relação às temperaturas máximas, né, existe um ciclo de aquecimento que não é exatamente no horário do meio-dia, né, que o sol está nas nossas cabeças. Tem um tempo de resposta da atmosfera que ocorre mais ou menos 2 horas depois do pico máximo de sol, ou seja, por volta de 1, 2 da tarde, entre 2 e 3 da tarde, perdão, né, a gente tem aí essa resposta da temperatura máxima. Isso falando em condições normais. Mas quando há incursão de massa de ar polar, se ela, né, adentrar ao longo do dia, a temperatura mínima pode ocorrer, a temperatura máxima pode ocorrer de manhã e a temperatura mínima ocorrer à noite, né? Então, são essas, digamos assim, as variações do ciclo diário da temperatura. E a gente também tem percebido, não sei você aí de casa, mas eu já percebi um ventinho gelado e um ventinho soprando um pouco mais forte nesse inverno, Hugo. Essa época do ano, né, de acordo com a análise dos dados, né, das estações meteorológicas,
Com certeza, temos aí, né, um aumento da intensificação dos ventos, né, temos sistemas meteorológicos que ficam na costa do Brasil, que contribuem, digamos assim, para essa aceleração dos ventos. Né, nos últimos dias a gente tem observado muito em função da agitação marítima, né, que esses ventos têm contribuído para avançar um pouco o mar, digamos assim, avançar um pouco o mar em relação à linha da costa. Então já tem causado. E aquele famoso vento sul, né, que o capixaba adora. Eu ia perguntar sobre ele já. Então ele normalmente ocorre justamente após a passagem da frente, em que os ventos passam a soprar de sul, sudeste, trazendo aquele ar um pouco mais gelado, né, contribuindo aí para essa sensação térmica de mais frio. Então por isso, né, que toda vez quando passa a frente fria, o pessoal fica na expectativa do vento sul. Olha o vento sul vindo aí. E aí o povo, né, já fica, né, mais com aquele sentimento de inverno, né, com o inverno se consolidando. E a gente que está aí na estrada há muito tempo, a gente ouve um apelido para a nossa capital, que Vitória é chamado de Ventória, principalmente durante o inverno. Vamos ter muitos ventos na capital? Sim, a gente tem que falar, digamos assim, da região, né, de Vitória, como toda a faixa litorânea, existem influências de alguns tipos de vento. Eu especifiquei um, né, em função da passagem das frentes, e também os ventos, digamos assim, de norte, nordeste, que são associados a sistemas de brisa, né, tanto a brisa marítima, né, quanto a brisa terrestre, ou seja, quando o vento vem do mar para o continente, né, e o processo inverso. Então, esses ventos eles são mais intensos e por isso, né, que assim, são mais observados, né. Para práticas de esportes náuticos é interessante, a prática, né, de esportes aquáticos como o surf, né, que a galera fica nessa expectativa também. Então, assim, tem essa contribuição, né, de vários sistemas meteorológicos que contribuem para essa aceleração do vento nessa época do ano. Hugo, vamos relembrar aqui rapidamente, se a gente tivesse que definir o inverno aqui no Espírito Santo, como é que ele vai ser? Frio, seco e, em alguns momentos, gelado. Hugo Ramos, meteorologista do Incapé, nosso sócio aqui no Mundo Cooperativo, já vai passar ali embaixo, bater cartão, porque ele está sempre aqui conosco com boas informações e boas notícias para todo mundo que assiste o nosso programa. Hugo, obrigado mais uma vez, tá bom? Em nome do Incapé, seguimos à disposição, né, do Mundo Cooperativo. Com certeza, né, se seus espectadores quiserem saber um pouco mais sobre a climatologia nessa época do ano, é só acessar o site meteorologia.incaper.es.gov.br e, né, de vez em quando aí acompanhar as minhas visitas aqui, né, falando um pouco mais sobre o tempo e clima do Espírito Santo. Tá tudo lá no nosso YouTube também, na nossa página, no portal Sim Notícias. Hugo, obrigado mais uma vez. Obrigado, um forte abraço. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para você rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sim Notícias em simnoticias.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br/para todos.